que desviam donativos. O presidente da República, Daniel Chapo, defendeu em Maputo que todos os donativos mobilizados pela comunidade internacional e nacional devem chegar às vítimas das cheias com muita celeridade. Durante a abertura do primeiro seminário sobre fiscalização dos recursos do Estado, o chefe do Estado disse que é preciso assegurar que o que foi mobilizado para fazer face aos efeitos nefastos dos eventos climáticos que assolaram o país sejam geridos de forma rigorosa. Advogamos que não basta mobilizar a solidariedade nacional e internacional, nem recursos. É imperioso garantir que estes cheguem às populações que deles mais necessitam e com celeridade. Para tal, urge assegurar que o que foi mobilizado para fazer face aos efeitos nefastos dos eventos climáticos que assolaram o país foram e serão geridos rigorosamente. Devemos igualmente assegurar que situações de desvio de fundos e de bens de primeira necessidade sejam encaminhadas à Justiça e procedimentos disciplinares instaurados contra todos os infratores envolvidos, sem descurar da responsabilidade administrativa, civil e criminal que, ao caso, couber. O presidente da República alerta ainda que é preciso assegurar que situações de desvio de fundos e de bens de primeira necessidade sejam encaminhados à Justiça e processos disciplinares instaurados contra todos os infratores envolvidos, sem descurar da responsabilidade administrativa, civil e criminal. O governo que lideramos assume como prioridade estratégica a consolidação da disciplina financeira, pois, como já nos referimos, cada medical arrecadado deve ser aplicado com rigor e cada despesa deve ser justificável perante o cidadão. Fazemo-lo porque entendemos que num Estado moderno o controle não deve constituir um entrave. O mesmo tem em vista a proteção da coisa pública, que é de todos nós, e assegurar a conformidade legal e reforçar a confiança dos cidadãos na administração pública. Na verdade, o controle externo constitui um dos pilares fundamentais da transparência, da legalidade, da integridade e responsabilidade que se exige na administração pública e nos seus respectivos gestores. A boa governação, por seu lado, não é apenas um conceito abstrato, é um compromisso concreto com a ética, com a deontologia, com a eficiência, com a eficácia e a prestação de contas. E é precisamente neste domínio que o controle externo se revela indispensável. Nesse sentido, e no domínio das calamidades e desastres naturais, Daniel Chapo entende que o Tribunal Administrativo assume um papel fundamental no quadro das competências constitucionais e legais. Assim, a prestação de contas não pode ser ocasional e nem o compromisso com a legalidade pode depender de conveniências circunstanciais. Deve sim ser a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, de fazer como moçambicanos e como gestores públicos. Distintos gestores públicos. Num contexto em que os desafios econômicos e sociais exigem cada vez mais eficiência e eficácia na utilização dos parcos recursos disponíveis, o controle externo não deve ser visto por quem por ele é abrangido como um obstáculo à gestão, mas sim como um instrumento de aperfeiçoamento da ação governativa. Importa destacar que a eficiência na gestão de recursos públicos não se mede apenas pela redução de custos, mas pela maximização do impacto social e econômico das nossas políticas públicas. Neste sentido, a fiscalização preventiva por parte dos órgãos de controle interno e sucessiva por parte de órgãos superiores de hierarquia dos tribunais administrativos. O chefe do Estado disse que esse pilar da justiça assegura o controle externo da legalidade das despesas públicas e a fiscalização de boa gestão financeira do Estado. O Estado exige maior responsabilização para os que se apropriam dos donativos destinados às vítimas das cheias. Portanto, olhamos para as despesas públicas, onde o chefe do Estado, Daniel Chapo, exige maior rigor no que concerne à gestão dos recursos do Estado.
O chefe de Estado entende ainda que, ao fiscalizar a legalidade das despesas públicas, avaliar a gestão financeira e emitir pareceres sobre a conta geral do Estado, o Tribunal Administrativo promove uma cultura institucional baseada na responsabilidade e no rigor da gestão dos recursos públicos. Ao fiscalizar a legalidade das despesas públicas, avaliar a gestão financeira e emitir pareceres sobre a conta geral do Estado, o Tribunal Administrativo promove uma cultura institucional baseada na responsabilidade e no rigor da gestão de fundos públicos. Por isso, entendemos que este seminário não é apenas um exercício técnico, mas um passo decisivo para garantir que a transparência, a integridade, a responsabilidade, a competência e a boa governação se traduzam em desenvolvimento inclusivo e duradouro para o povo moçambicano. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, o lema deste seminário, o controle externo do Tribunal Administrativo na promoção de boa governação e da gestão de recursos públicos, convoca-nos a todos nós a uma reflexão estratégica conjunta sobre as boas práticas de gestão do erário público. A nossa visão sobre a gestão das finanças públicas no país é subejamente conhecida, daí a realização deste primeiro seminário. Pois cada metical bem gerido representa mais hospitais construídos e apetrechados para o povo moçambicano, mais escolas edificadas, mais livros gratuitos para as nossas crianças, melhoria do sistema de abastecimento de água e saneamento para o povo moçambicano, mais estradas construídas, mais energia elétrica, entre outros bens e serviços que o povo moçambicano demanda. Para o cumprimento deste desiderato, incorporamos no Programa Quinquenal do Governo 2025-2029 ações específicas como, por exemplo, a redução da dívida pública interna e externa, garantia da fiscalização, inspeção e monitoria da legalidade dos atos da administração pública. Há esta combinação entre o Ministério... Grande combinação e grande coordenação e grande alinhamento. Caminhamos todos para a mesma direção. Não veem os resultados que estão a acontecer? É produto dessa coordenação. Com relação a isto, o Cernic não cria déficit na saída para o Ministério Público? Não há déficit nenhum. Estamos a trabalhar, gente. Estamos a trabalhar perfeitamente muito bem e de uma forma alinhada, de uma forma coesa e de uma forma coordenada. Vejam só os resultados que estão a acontecer. Haveria algum espaço de criar... Está a PRM, todos juntos a trabalhar. Haveria algum espaço de criar alguma força que substitua a Cernic? Não há, nunca se pensou nisso. Substituir a Cernic por quê? Se o Cernic existe, por que é que precisa de ser substituído? Substitui-se aquilo que não existe. O Cernic existe, não precisa ser substituído. Estamos a trabalhar e muito bem coordenados e alinhados. E o governante defende uma cultura institucional e baseada na responsabilidade. Passamos a olhar para o Tribunal Administrativo, onde o governante, aliás, assim que falamos do presidente da instituição, quer modernizar a jurisdição administrativa, fiscal e aduaneira. O encontro tem como objetivo fortalecer o diálogo institucional e promover uma compreensão mais clara das responsabilidades legais que recaem sobre os gestores públicos responsáveis pela administração de recursos do Estado, cujas contas de gerência são elaboradas, submetidas à fiscalização e objeto de controle externo. Este seminário constitui, deste modo, uma oportunidade privilegiada para partilhar experiências e boas práticas, identificar constrangimentos e aperfeiçoar continuamente a gestão e o controle dos recursos públicos. Excelência, Sr. Presidente da República, a atual configuração do Tribunal, ao reunir numa única estrutura os contenciosos administrativo, fiscal, aduaneiro e financeiro, assegura unidade e coerência jurisdicional. No entanto, considerando a complexidade crescente da gestão pública e da execução financeira do Estado, a criação de um Tribunal de Contas em Moçambique permitirá reforçar a especialização
distribuir de forma mais eficiente os recursos humanos e materiais e consolidar o controle externo, garantindo maior rigor, transparência e eficácia na fiscalização das finanças públicas. É nesse contexto que ganha particular relevância a posição anunciada por Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, no discurso inaugural, ao preconizar a criação do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Administrativo, iniciativa que subscrevemos, considerando-a, dizia, fundamental para reforçar o controle externo e a uniformidade do sistema de justiça administrativa em Moçambique. A criação do Tribunal de Contas permitirá concentrar esforços no controle externo dos recursos públicos, garantindo maior capacidade de avaliação financeira e uma autonomia organizacional e funcional reforçada, enquanto o Supremo Tribunal Administrativo contribuirá para estruturar de forma mais clara o sistema de justiça administrativa e consolidar a uniformização da jurisprudência, assegurando maior coerência e eficácia na aplicação da lei. Distintos convidados, no âmbito deste seminário, cumpre-nos igualmente sublinhar o papel que temos vindo a desempenhar na consolidação de um quadro normativo orientado para o reforço da organização, da especialização e da eficácia da jurisdição administrativa, fiscal e aduaneira. Estamos convictos de que a existência de instrumentos jurídicos claros, coerentes e sistematizados constitui pressuposto essencial para uma atuação segura dos magistrados e para um funcionamento estruturado e eficiente da própria jurisdição em todos os seus contenciosos. Neste quadro, temos exercido de forma proativa a nossa função técnica e institucional, apresentando propostas legislativas às entidades competentes com iniciativa de lei, com vista ao aperfeiçoamento e à modernização da jurisdição administrativa, fiscal e aduaneira. No presente ano, submetemos à Assembleia da República a proposta do Estatuto dos Magistrados Administrativos, Fiscais e Aduaneiros. Ao Governo, por intermédio do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, apresentamos igualmente as propostas dos Códigos de Processo Fiscal e do Processo Aduaneiro, bem como os projetos de lei de criação do Tribunal de Contas e Supremo Tribunal Administrativo. E olhamos, portanto, esta aposta que passa pelo aperfeiçoamento de mecanismos de controle do Estado. Passamos a olhar para a fiscalização da função pública, onde a Edilidade de Maputo reforça a responsabilidade no que concerne a esta gestão. O controle externo das finanças públicas constitui um dos pilares fundamentais da governação. Não se trata apenas de um mecanismo de fiscalização formal, mas de um instrumento estruturante para assegurar que os recursos públicos provenientes do esforço coletivo dos cidadãos sejam geridos com rigor, eficiência, transparência e estrita observância da lei. Enquanto órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das contas públicas, o Tribunal Administrativo desempenha um papel central na defesa do interesse público, na prevenção de irregularidades e no fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. Para nós, enquanto autarquia local e gestores de recursos públicos ao nível municipal, este debate é particularmente relevante. A gestão eficiente dos recursos públicos não é apenas uma exigência legal, é um imperativo ético e político. Para nós, governar é servir e servir implica responsabilidade na aplicação de cada metical arrecadado para a contínua construção do bem comum. Excelências, a boa governação constrói-se com instituições fortes, mecanismos de fiscalização eficazes e dirigentes comprometidos com a legalidade. O controle externo, quando compreendido, não como obstáculo, mas como instrumento de melhoria contínua, torna-se aliado da gestão pública moderna. Por isso, permitam-nos reiterar o compromisso do Conselho Municipal de Maputo em continuar a pautar a sua atuação pelo respeito rigoroso da lei,
pela cooperação institucional e pela promoção de uma cultura de prestação de contas. E o município considera que o encontro fortalece a mensagem de boa governação. Passamos a olhar em torno da posse de armas ilegais, onde foram detidos 3 cidadãos com armas provenientes da Tanzânia. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação de rotina levada a cabo pela Polícia da República de Moçambique na província do Niassa, quando as autoridades procederam à fiscalização de mercados em trânsito. Durante a inspeção, os agentes descobriram 2 armas de fogo ocultas no interior de uma caixa apresentada como simples encomenda. Em declarações à imprensa, os acusados afirmam desconhecer o conteúdo da encomenda. Na terça-feira, em Kenda, me ligava a Liva. Alô, ajuda-me lá. Tenho encomenda, são peças de carro. Vai para Maputo, mas depois de você atravessar, vou te dar o número. A pessoa que vai receber a ele xinga. Eu estou dentro desse assunto porque essa pessoa que está em Maputo trabalhava comigo na empresa da Mossad. Trabalhamos uma cerca de 4 anos. Então, sempre é comunicação. Estou a fazer chapa de Machede para aqui na cidade. Sim, aconteceu o seguinte. Esse senhor aqui vinha me entregar a encomenda na paragem. Aquela encomenda nós éramos muitas pessoas, motoristas e chamadores. Levavam uma caixa assim a dizer, essa caixa aqui alguém devia receber na cidade. Depois eu lhe perguntava, isso aí é o que? Estava a dizer, essas são peças de carro. Peça de carro, sim, recebeu o chamador, lançava no carro. Logo daí eu estive a sair de lá na fronteira, cheguei no caminho, cruzei com a polícia, estavam a perguntar o que você levou. Eu disse, não levei nada, estava a trabalhar, vasculhou, apanhou, aquela caixa tinha, dentro da caixa tinha armas. Por sua vez, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique no Niassa, Nelson Eusébio de Souza, explicou que decorre investigações para apurar a origem exata das armas e identificar os outros possíveis envolvidos no esquema. Há fortes suspeitas de a encomenda tem a origem na Tanzânia, como destino final a cidade de Maputo. Foi possível a apreensão de 2 armas de fogo do tipo caçadeira de grande calibre. Interrogado, o motorista ele teria dito que a encomenda foi-lhe entregue por um nacional que se encontrava ainda naquela mesma localidade. De imediato, a Polícia da República de Moçambique deslocou-se até ao local. Feitas diligências, foi possível neutralizar o indivíduo que teria entregue a encomenda. Interrogado, o mesmo disse que a mesma encomenda teria sido entregue por um nacional que se encontra a residir na Tanzânia. Feitas algumas questões, o mesmo disse que a encomenda é para se fazer chegar a um cidadão que se encontra na cidade de Lixinga. E como Polícia da República de Moçambique, damos esforços no sentido de neutralizar o cidadão que deveria receber a encomenda ao nível da cidade de Lixinga. Diligências foram feitas que culminaram com a detenção do mesmo. Interrogado, o mesmo disse que a encomenda teria sido encomendada por um nacional que se encontra na cidade de Maputo. Questionado mais uma vez sobre qual era o destino ou qual era a finalidade das armas que foram apreendidas, o mesmo desconhece quais eram as finalidades, porém apenas foi encomendado por alguém que se encontra na cidade de Maputo. A corporação apela à população para que denunciem qualquer movimento suspeito relacionado ao transporte de mercadorias e armas, colaborando com as autoridades na luta contra o crime organizado e contribui para um ambiente mais seguro na província e no país em geral. E a polícia continua a investigar uma possível rede de tráfico transfronteiriço. Olhamos ainda na zona norte do país, concretamente a província de Nampula, relativamente a vias de acesso, onde o governo não apresentou ainda planos de construção da estrada que liga Ribau a Lalaua.
O distrito de Lalawa situa-se no interior da província de Nampula e a maior parte da população dedica-se à agricultura. Apesar disso, a falta de estrada condena os moradores à pobreza extrema e ao isolamento. Décadas de promessas políticas nunca se transformam em ações concretas. Falar de oportunidades de emprego é quase um insulto quando o próprio governo mantém o distrito à margem do desenvolvimento e ignora as necessidades básicas de milhares de famílias. O secretário de Estado na província, Plácido Merino Pereira, reconhece a importância da estrada, mas admite que ainda não existem planos para a sua construção. As nossas estradas estão bastante degradadas e isto é um desafio nosso. É verdade que são projetos com custos bastante elevados e no âmbito das competências dos diversos órgãos, muitas das vezes estes projetos são de nível central. O que nós queremos reforçar aqui é que mesmo nesses projetos, nesses acordos de nível central, tenha-se em consideração aqui a província de Nampula. Lalawa e Moma não há nada. Podemos a nossa estrada nestes dois pontos? Há previsões pelo governo. Enquanto Lalawa permanece isolado do resto da província, o Japão anunciou um apoio ao país, incluindo a província de Nampula, para intervenção em algumas estradas e pontes. No entanto, o distrito de Lalawa continua fora do projeto e no esquecimento propositado. Daqui a futuro, nós gostaríamos de trabalhar junto com o Ministério de Planificação e Desenvolvimento para visar a PDC-Nakan para entrar fase 2, digamos, outra fase. E já nós decidimos construção de, por exemplo, aquele barragem de areias em Nakara para proteger uma influência de câmbio climático e também ponte na teto em Libalo. Esses são um dos projetos que conhecemos para a implementação. Entre tantas promessas, a população segue à mercê da vulnerabilidade. Sem acesso adequado, os produtos agrícolas não chegam ao mercado, os transportes tornam-se caros e os investimentos não chegam. O sonho da estrada permanece distante, deixando milhares de famílias refém de isolamento e da pobreza. Camus Manuel Cortez Mulha, da capital norte do país. E as populações de Nampula continuam a enfrentar dificuldades na mobilidade. E é com esta nota informativa que encerramos o primeiríssimo bloco do Jornal das 7, convidando-se a acompanhar um brevíssimo intervalo. Não saia daí, nós voltamos brevemente.